Olá, boa tarde, sinta-se convidado. Venha a bordo do Opinião Cidade ao vivo, aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do mundo, por que não? Esse programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook, você acessa a página da TV Rio Preto e com isso você não apenas assiste ao nosso programa, mas interage conosco. Envia perguntas aqui para os nossos entrevistados, faz críticas, observações, o que você quiser fazer. E hoje é um bom dia para você fazer isso, porque nós estamos recebendo, tendo a honra de receber aqui no estúdio, dois amigos que certamente vão falar sobre um assunto muito legal, um assunto do qual você gosta muito, sobre cultura, sobre teatro. Estou recebendo aqui o Leandro Aveiro, diretor, e o Anderson Nils, ator da Companhia Livre de Teatro. Eles estão encenando no próximo sábado, em São José do Rio Preto, mais uma vez, o espetáculo As Noivas, baseado em contos de Nelson Rodrigues. É sempre um desafio, primeiro montar Nelson Rodrigues, né? Depois dirigir e levar para um público jovem, inclusive eu até estava perguntando para o Leandro agora aqui. O elenco, por exemplo, com o qual você trabalha nesse espetáculo, é um elenco predominantemente jovem, né? Pessoas com menos de 20 anos, claro que tem aquelas moças de tudo ainda, que já perto dos 60 e tal, mas legal, mas são um evento predominantemente jovem. Como é que é dirigir Nelson Rodrigues para um público jovem? Certamente para um público que não tinha muito conhecimento. Se bem que o pessoal do teatro tem conhecimento, né? já tem uma ligação. Mas como é que é isso, Leandro? Fala um pouquinho sobre isso. E primeiro, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E parabéns por mais essa ousadia. Montar Nelson Rodrigues a partir de sábado aqui no teatro, no Centro Cultural Vasco. Daqui a pouco a gente fala endereço, fala tudo. Fala um pouquinho sobre o espetáculo. Nelson Rodrigues, eu acho que é um autor que tem que ser estudado a qualquer tempo, né? Principalmente para quem vai fazer um curso de teatro, como outros autores e tal. Esse espetáculo é a nossa primeira montagem, né, de 2006, quando nós criamos a Companhia Livre. Fomos muito bem resolvidos nessa montagem. No ano seguinte, nós participamos do Festival de Penápolis, tivemos aí uma leva de prêmios, indicações. Eles criaram um prêmio de diretor revelação para mim, no caso, que não estava lá no contexto, né, que geralmente é melhor diretor, espetáculo. Nós ficamos entre os 3 melhores espetáculos. O Anderson ganhou de melhor ator, a Gisele Lansoni de atriz, a Vanessa Palmieri. Foi dividido o prêmio para as 2 atrizes. Tivemos prêmio de cenário, de figurino. Ganhamos também no Galeria Rio Preto em Cena, que era um evento criado aqui em Rio Preto pela Sociarte. Ficamos em 2º lugar também, como no júri popular. Então, assim, é um espetáculo, a gente costuma dizer que é um espetáculo relax de Nelson Rodrigues, porque são 3 contos, As Gêmeas, O Pastelzinho e Delicado, que nós fizemos a junção desses 3 contos em uma história só, intitulada As Noivas. Só que nós fizemos de uma maneira que os personagens de um conto entram idade do casamento. Então, eu e a Andréia Carvalho, que somos os responsáveis pelo texto, ela é formada em letras pela Unesp aqui de Rio Preto, juntamos os contos e criamos os diálogos, né? Porque cada conto tem em média 1,5 páginas, 2 páginas, que na verdade é narrado. Então nós criamos os diálogos dos personagens, também é um ponto fundamental para a fluência do espetáculo. Roteirizar um espetáculo desse é realmente recriar, né? Sim. Fazer tudo de novo. Aí entra aí a trilha do Augusto Cetrone, que nós temos músicas dos anos 70, Emilinha Borba, Maísa, Astor Piazzolla, num tango bem bacana que abre o espetáculo, e finalizando o espetáculo com a música Valsa na Chuva do Durval Teles, que é um artista multimídia aqui da cidade, muito talentoso. Entrou o Márcio Merig, que na época atuava fazendo o Eusébio, um dos protagonistas, com um figurino belíssimo, que foi pesquisado também dos anos 60, 70. Nós tivemos, na época, porque a companhia estava iniciando, a gente não tinha um nome, não tinha uma força ainda. Nós tivemos o patrocínio com os 3 vestidos de noivas do espetáculo da Silvânia Noivas, que é uma gratidão eterna à dona Silvânia por ter nos possibilitado que vestido de noiva, mesmo sendo um vestido que não se usa mais, é ainda um item, um objeto muito caro, e ela nos patrocinou com esses 3 vestidos que a gente usa em cena. Bacana essa atitude dela, quase simbólica mesmo, tem uma simbologia grande por causa disso. Sim. Vocês eram novatos nisso, elas não os conheciam, certo? Hoje acho que é muito mais fácil, chegava, nós somos do grupo Companhia Livre de Teatro, já é mais temos fácil. uma história, Exato. já tem uma identidade, na época não, e assim, Bacana. nós conseguimos e nós somos bem na referência de Rio Preto em termos de vestido de noiva, né? E deu tudo certo. Leandro, o que você acha de a gente colocar o Anderson nessa prosa aqui? Vamos colocar também. O Anderson Nils está aqui. Ele é ator. A mesma pergunta para você é adaptada, né? E interpretar Nelson Rodrigues, o que significa para você, Anderson? Pois é, boa tarde, Rei, boa tarde a todo mundo.
Olha, interpretar Nelson Rodrigues é um desafio no sentido de falar o obscuro, né? O que para muita gente é proibido, né? A gente acha que o texto de Nelson é aquela coisa obscura, ele pega o escondido do ser humano, né? É muito aberto na mente do autor isso, sabe? Porque a gente viaja para um plano que, na verdade, ele é real, né? Porque a gente está falando de assuntos que acontecem, né? Chega a ser óbvio. Exato, a gente não está falando daquilo que, nossa, isso é surreal, cara, isso não existe. Não, existe. Existe a traição, é o adultério, é o incesto, né? Interpretar Nelson Rodrigues é mergulhar nesse universo da realidade mesmo, né? Da realidade que está ali e que muita gente esconde. Ainda que, como o Leandro estava dizendo agora, né, esse texto, esses contos escolhidos para compor esse texto, são meio soft, né, meio light em relação a outras obras do Nelson Rodrigues. Né? A gente está falando ali de desejos, né? No caso do Delicado, de um desejo, a gente está falando de inveja, que é o caso das gêmeas, né? No sentido literal da palavra, e no sentido do puritanismo. Do pudismo da personagem, né? Dalva, que é do no conto caso que o Anderson do pastelzinho, participa, do pastelzinho. Né, que a gente fala do casamento em si, mas esse casamento talvez não se realize por algum motivo. Ela que eu é não toda vou contar recatada, não pode isso, não pode aquilo. Exatamente. E esses 3 textos, né, eles entrelaçam nesse ponto, mas cada um tem a sua vertente, né, e forte, cada um com o seu. Bom, quem comparecer ao Centro Cultural Vasco, que fica na Rua São João, número 1840, na Boa Vista, Alto da Boa Vista, Vila Esplanada, alguma coisa assim, muito fácil de localizar. Né? Pertinho do prédio do antigo SESI, no quarteirão de baixo do lado esquerdo, não tem erro. Rua São João, fala Avenida São João, porque ali perto tem também a Rua Ipiranga. Quase que tem a esquina mais famosa do mundo, é São João com Ipiranga, depois ali perto também. Então, quem certamente comparecer ao espetáculo, vai ver um espetáculo divertido, né? É uma comédia, também com traços de tragédia. Né? Com surpresas também. Os textos acontecem começam de uma maneira, mas eles terminam de outra, né? Eles chegam no final desse texto. Cada história, ela tem uma coisa tipo, poxa, não acredito que isso aconteceu, não acredito que foi por isso, não acredito que ela fez isso. Isso com tudo é interrogação, né, que eu estou colocando. Mas é que é isso mesmo, né? Quando chega no final, você sai de lá pensando, eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito que era isso, mas por que ela fez aquilo? É uma coisa assim. Fala uma coisa, Leandro, o Centro Cultural Vasco tem acomodações para quantos lugares? Quem tiver há necessidade de reservar antes, liga para onde? Como é que é isso? Dá pista aí para gente. São 120 lugares, né? Os ingressos estão sendo vendidos no Centro Cultural Vasco, na bilheteria, e na loja Sandaliaria Rio Preto, no Praça Shopping, que é o nosso ponto de vendas oficial. Então são 120 lugares, o espetáculo tem duração de 45 minutos, é uma tragicomédia bacaníssima. No Festival de Catanduva, eram 3 jurados que teve o debate. Um jurado falou, na verdade não foi jurado, foi uma pessoa do público que assistiu. Mas o espetáculo só tem 45 minutos, podia ter um pouco mais, que ele é agradável. Aí a jurada já rebateu na hora. Não, o espetáculo tem o tempo certo. Se eles colocassem de repente 3 minutinhos a mais, perderia o glamour do espetáculo. Então são 45 minutos cravadinho de uma tragicomédia bacana, que são 3 histórias que se entrelaçam e tem um final surpreendente. Essa é uma preocupação bacana do diretor e do autor também, né? Essa coisa de não deixar embarrigar o espetáculo. Sim, exatamente. Né? Isso é muito legal. Bom, vocês fizeram a gentileza de nos trazer algumas imagens, não apenas da atual montagem, mas da primeira montagem, né? Sim, de 2006. Com o elenco original, com o primeiro elenco. Éramos tão jovens, né? 2006 já faz tempo, né? 11 anos. 11 anos. Vamos ver um trecho do espetáculo, então, dessa primeira montagem de As Noivas. A minha vida e era tão doce. El tiempo abierto hizo después. Quiero al sol, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Antes de ir embora, repetiu. Não te esqueças, é preciso caprichar na primeira noite. Bye, bye.
resolveram aparecer. Minha irmã pediu para avisar que vai demorar mais. Agora, o que não saía mesmo da minha cabeça eram aqueles conselhos. A primeira noite é tudo. Nada de doces, nada de salgadinhos. Amor, Oi? te amo. Eu também, meu. As irmãs não se casaram. Por que você não se casou, Glorinha? Mulher é diferente, é outra coisa. Os deveres matrimoniais iriam nos afastar de você. Ah, casar pra quê? Por quê? Todo homem tem que se casar, rapaz! Eu não quero me casar, eu não quero me casar. Volta aqui, Sérgio! Era o tipo fino, de poucas cadeiras. Nunca espirrou na minha frente. E mais, não transpira. Te juro que nunca vi Dalva suar. É verdade. Além disso, você deve estar ansiosa. Repousar? Ai! Que foi? Ai, não sei. Não tô me sentindo bem. Foi um pastelzinho. Ai, sei lá. Tô sentindo uma coisa estranha. Só pode ter sido nessa situação ridícula. Eu sou um noivo que na noite da lua de mel fica do lado de fora do quarto Dalva. Nenhum ser humano. Embora pareça um tenebroso crime sexual, uma cólica matou. Foi um pastelzinho. Adormecer só pra sonhar com teu amor. Vem dançar comigo. Muito legal. Eu não sei se tudo que a gente comentou aqui, nós comentamos aqui durante a exibição do vídeo, foi ouvido. Foi, Adolfo? Chegou a ser ouvido tudo que a gente comentou aqui? Não, estava fora de... sem áudio? Ah, tá. Então, Só estava o vídeo. o Leandro e o Anderson explicaram aqui, inclusive nominaram os atores que estavam em cena ali, alguns Sim. estão mais, houve remanejamento, etc. Sim, Muito a Andréia Carvalho, que fazia as gêmeas, a Marilena e a Yara, que dividiu o texto comigo, da primeira versão, a Gisele Lansoni como Dalva, e a Rosimeire Rossini, que aparece nessa versão como Iracema, do núcleo do Eusébiozinho, hoje faz a Dalva junto com o Anderson. Outro destaque aí foi o fato, o Anderson que levantou essa questão, né? 3 cubos na cenografia ali, para abrigar as 3 histórias, 3 manequins. Exatamente, que vão se movimentando durante a cena. As histórias vão se entrelaçando, né? Há momentos ali que são as 3 histórias no mesmo lugar e elas não estão juntas, na verdade. Elas estão acontecendo de maneiras separadas que se juntam em determinados momentos. Muito legal. Vamos mostrar, aí nós temos também a montagem atual. Sim. Aí a gente pode até sentir algumas diferenças cenográficas, legal. inclusive, Sim. acho que é bacana a gente ver isso. Agora vai ficar aberto o áudio, agora a gente pode comentar, tá certo, vamos ouvir. Pastelzinho. Essa é a Rosimeire Rossini, que está fazendo atualmente pastelzinho com a gente. Não temos mais as portas, digamos assim, que a gente tinha... Era um material frágil, então com o tempo que a gente foi usando, foi se quebrando e a gente optou por não ter. Porque os deixamos mais limpo. Os manequins por si só e os vestidos já dizem a que veio. Né? Não precisava mais algum outro tipo de adereço, né? O cenário É um cenário mais limpo, né? realmente clean, né? É, exatamente. A história diz, né? As ações dizem. Rafaela Merig agora fazendo a Iracema. O Alexandre Viana fazendo o tio. Que ele a conhece numa praça e vê nessa menina, nessa garota, a chance do sobrinho se casar, do Eusébio. Que eu falei
que ele é criado envolto de mulheres, da tia, paparicado, e esse tio se incomoda com isso. Esse menino tem que se casar rápido. Senão ia acabar virando purpurina, né? Então tinha que casar, tá certo. O tio militar, todo. O Kiko Andrade, que também faz parte do elenco, só que hoje ele estuda no Rio, está fazendo artes cênicas no Rio de Janeiro, então hoje no elenco a gente tem o Andrei Papani. Uma curiosidade que da primeira versão, da primeira mesmo, sou eu, o Leandro e a Nilza. Né? Aí os outros já foram alternando. Entrando. Hoje nós temos, além da gente, o Andrei, a Clarice Papani, Andrei, a Clarice Papani, Carla Jorge, fazendo as gêmeas, a Rosimeire Rossini, Dalva, Alexandre Viana, o tio Olegário, Nilza Yara. E Nilza Yara é da antiga, os três da antiga, Nilza, eu e ele. Muito bacana, eu não podia deixar de insistir num ponto, né, reafirmar um ponto aqui, que essa questão da música da música do Durval, que está encerrando o espetáculo, né, uma valsa, né? Quer dizer, claro que isso não foi uma obra de vocês incluírem isso no espetáculo, né, colocar um sabor regional aqui, local, nessa questão. Isso é importante, né, Helena? Foi indicação do Augusto Cetrone, que assina a trilha, e a gente não conhecia o Durval de nome, aí estreitamos a amizade. O Durval, voltando a dizer, é um artista fantástico, multimídia, que tem uma poesia ímpar, e a música veio a calhar com o nosso trabalho, com o nosso projeto. Assim, parece até, claro que não, a música já existia, mas parece que foi feito por encomenda para o espetáculo. Assim. Nada mais justo que um espetáculo que fala de casamento, a música casar com o espetáculo, né? Valsa na chuva. E ela casou mesmo, literalmente. O Durval, ele é ator, ele é cantor, ele é apresentador, ele é compositor. O Durval é fantástico, sem dúvida nenhuma. Bom, finalmente temos aí ainda uma imagem, né, do banner do cartaz de divulgação. Do cartaz de divulgação da peça. Nesse caso, é o texto As Gêmeas, né? Essa foto é do texto As Gêmeas, né? Que sou eu, que faço o Osmar, Marilena e Yara. Essa arte foi criada pela Teodora Relações Públicas, que é a nossa parceira na parte de divulgação, que a gente está aí desde o ano passado com eles, uma empresa super bacana também. A Carla Jorge faz parte da Teodora e ela faz as gêmeas brilhantemente bem, porque é difícil, né? Você, na TV é uma coisa, né? Tem todo o truque, agora no teatro não. E é sair de cena, se trocar rapidinho e já entrar com uma outra... E chega a mudar o figurino, né? Muda o figurino, muda o cabelo, tudo muito rápido, tudo muito rápido. É uma adrenalina, né? É um bom exercício para o ator, sem dúvida nenhuma. É o que faz aquilo, a gente sentir aquele prazer de estar fazendo aquilo, essa adrenalina, né? Esse desafio em cena. E os vestidos de noiva saem dos manequins, entram nos atores, depois saem de novo. É uma loucura. Mas, graças a Deus, tudo flui como se fosse uma valsa mesmo. Tudo engrenado certinho. Quem não está em cena está lá atrás ajudando na parte de contra-regra, ajudando o companheiro de cena a se trocar. Então, é tudo muito bem pensado, muito bem arquitetado. E, graças a Deus, sábado vai ser a nossa 37ª apresentação. A gente nunca teve nenhum problema assim estrutural. O espetáculo corre os 45 minutos, suave, bacana, o público se diverte, se emociona, é bem legal. E é o nosso xodó, né? Foi a primeira e ela continua aí. Sempre tem continua aí, ela filho continua em pé. Né? Sim. Exato. Não há dúvida. Agora, para o público também é o seguinte, acho que a oportunidade de assistir um espetáculo do Nelson Rodrigues num teatro pequeno, um teatro para 100 lugares, é raríssimo também e é muito legal, né, cara? É aconchegante e enfim, amplia-se a reverberação das coisas ali dentro, não é isso? E o mais interessante é que nós estreamos as noivas assim. Nós fizemos em cima do palco com cadeiras, não foram praticáveis, no Humberto Sinibaldi. Com o público em volta e a gente no meio. Né? E agora a gente volta a fazer isso, que o Vasco também é essa estrutura perto, que eu particularmente adoro. Tem uma arquibancada também, eles colocam umas cadeiras. Perto da gente, poder olhar e sentir isso. É bem próximo. Falando de Nelson Rodrigues, nós tivemos uma montagem de álbum de família, 2008 e 2009. Fizemos um curta chamado A Essência de Anjo Negro. Inspirado no Anjo Negro. No Anjo Negro, adaptação do Anderson. E o Anderson tem um texto chamado Amor Pecador, que não é Nelson Rodrigues, é criação dele, mas que existe uma semelhança. Eu acho que ele se inspirou um pouquinho. Foi bebido d'água, né? Eu gosto dessa coisa, né? E Nelson tem essa coisa da surpresa, de surpreender o público. E eu adoro isso. Eu acho que isso é muito gostoso. E acho que isso é meio contagioso, viu? O que você falou, você bebeu dessa água, acaba... Não, vai. E ele faz a tua mente, sabe, ir além daquilo que você imagina. Ele te faz a tua mente fluir. É muito bom isso. Gente, sucesso para vocês, merda para vocês. Que ótimo. Agradecer muito a presença de vocês e reafirmar o convite
para as pessoas interessadas em assistir no sábado. Dia 13, agora, sábado, às 20 horas, no Centro Cultural Vasco, ali na Boa Vista. Rua São João, número 1840. Exatamente, um quarteirão para baixo do antigo SESI. Ingressos 20 inteira, 10,6, antecipado a R$10. Compra no próprio Vasco ou na Sandaliaria, no Praça Shopping, no piso ali da Bernardino. E por favor, pessoal, não deixem de ir ao teatro. Nesse espetáculo, espetáculos de outras companhias, não deixem de ir ao teatro, não deixem de prestigiar a cultura, porque isso é muito importante e nós, artistas, precisamos de vocês, porque vocês é que fazem com que nós estejamos lá. E vale aquela velha máxima, né? Quem for vai sair diferente. Exatamente, né? Alguma coisa vai ser mexido ali. Exatamente. Obrigado pela presença, sucesso Nós sempre, agradecemos. Tá? E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.